Giro Perfil recebe no espaço Todeschini Varginha a escritora Isa Crabe. Vem comigo, Giro Perfil começa agora! Bem-vinda ao Giro Perfil, Isa Bate aqui. Obrigada por topar, eu que agradeço. Uma escritora, gente. Primeiro, parabéns pela coragem, pela ousadia. O mundo está precisando de cultura. Com certeza. E Isa, eu vou começar esse bate-papo com você te perguntando o seguinte: o que te fez perceber que estava na hora de escrever tudo o que você ainda não tinha dito em voz alta? Bom, primeiro, eu passei a vida inteira lendo outros autores, né? Lia de tudo. Um dos meus preferidos é o Érico Veríssimo. E desde sempre eu queria escrever. Eu sempre anotava, sempre escrevia e tal, mas achava que era um sonho muito longínquo, que era uma coisa meio impossível. E aconteceu de repente, né? Eu tinha algumas coisas escritas já, quando a editora me convidou para escrever o livro e tal, e assim, no susto, eu falei, vamos, eu topo. Então foi assim, foi bem rápido. Foi tipo, vou? Isso, era um sonho de muito tempo, mas que parecia uma coisa impossível e que quando teve que acontecer, aconteceu de uma vez. E o apoio das pessoas, da sua família, como é que foi? Na realidade, ninguém sabia. Como assim? Exceto o meu irmão, né, que faz parte da editora que me convidou. O meu marido às vezes reclamava, porque ele chegava em casa e eu tô só digitando. Aí ele só me falava assim, mas por que você tanto digita? Por que você não para de digitar? Tal. Ele nem sabia o que estava acontecendo. E quando eu apareci, já foi com o livro pronto. E qual foi a reação? Surpresa, mas assim, uma coisa que todo mundo sabia, que mais cedo ou mais tarde eu faria isso. Por quê? O tanto que eu li a vida inteira, né? Meu universo é livro. Meus filhos foram criados com livro por tudo quanto é lado. Eu fui professora de português e literatura durante 20 anos. Está explicado, gente, está explicado. E houve um momento que foi necessário que eu me ausentasse da sala de aula, né? É mais ou menos assim, eu saí da educação, mas a educação não saiu de mim. Sempre houve uma preocupação minha em relação ao desenvolvimento da leitura e tal. Me dói ver as pessoas que não leem. Tem uma frase que diz que aquele que não se articula em termos de linguagem, surgem pessoas dispostas a falar por ele e não para ele. Bom, vamos falar do seu livro. Sim. Ele tem um título muito provocativo. Essas palavras caladas estavam guardadas há quanto tempo aí no seu coração? A vida inteira. Opa, sério? A vida inteira, sim. Eu nasci, cresci, vivi no sul de Minas a vida inteira, né? Então, a gente tem características peculiares da região que a gente tá. Sim. Tem um amigo meu que é filósofo e ele dizia que nós mineiros somos muito desconfiados. A gente tem a ver com as montanhas, a gente não sabe o que tem do lado de lá. Então, a gente tá sempre com o pé atrás. E eu sempre fui muito questionadora, nunca aceitei o deixa como tá para ver como é que fica. Sempre quis algo mais, sempre quis ir além. E para nós mulheres é um pouquinho mais complicado. Nós vivemos ainda numa sociedade com resquícios de ser patriarcal. Sim. E com aquele machismo embutido muito profundamente nela. Disfarçado até, Exatamente. Né? Eu vivi 2 universos, né, paralelos. Antes de me formar em letras, eu fui vendedora de 2 empresas grandes em Varginha. Uma delas está aí até hoje e a outra fechou. E desde aquela época eu já ficava questionando coisas, né? Depois eu fiz curso de letras e entrei no ambiente de trabalho. E ficou muita coisa assim, houve muitos machucados que eu tive nesse período. E depois que eu entrei no universo escolar, eu comecei a questionar também, gente, que é isso? Eu sou uma menina pobre, que vim de um universo que não tinha muitos livros, que não era tão incentivada. Por acaso, assim, a minha mãe, que é uma pessoa semi-analfabeta, sempre incentivou muito que eu estudasse. Tem muito dela, assim, de me incentivar e querer que eu caminhasse e não querer que eu fosse como ela. E, então, assim, eu tive que criar os meus mecanismos de leitura. Eu era aquela menina que pegava o livro didático e lia do começo ao fim. Porque eu não tinha outra coisa para ler. E na época que eu comecei a dar aula aqui em Varginha, né? Eu tive um diretor, meu primeiro diretor foi um choque para mim. Nossa, por quê? O filho dele era meu aluno. E o menino não escrevia nada. Só aprontava na sala de aula, mas era o filho do diretor, então ninguém mexia com ele. E eu chegando da aula de redação, uma vez por semana aula de redação, e era terrível pra mim. E aí, esse menino, eu dei recuperação pra ele, que reprovação eu não tinha como, dei recuperação pra ele, e o pai me chamou e falou assim, nossa, mas você deu recuperação pro meu filho? Havia um concurso aqui em Varginha, na Relojoaria Mundial, e o menino ganhou esse concurso de redação. Como? Nunca ele fez essa redação, nunca. E aí o pai me chamou e na sala dos professores, e haviam vários professores ali assistindo isso, e aí ele
me falou assim... Meio que te enquadrou? Ele me enquadrou. Só que assim, não foi nem proposital, era a minha essência, aquela era eu. Aí eu falei, eu não sei como que seu filho ganhou um concurso de redação, porque ele não sabe escrever nem o nome dele. Qual foi a reação desse pai? Ele saiu de perto e mandou eu conversar com a mãe. E aí a mãe nunca apareceu para falar comigo. E eu era muito nova, inclusive eu estava estudando ainda, né? Eu era apenas autorizada a lecionar. E só teve uma professora de ciências na época que teve coragem de chegar para mim e falar meus parabéns. Eu falei, uai, mas por quê? E a questão era essa. E uma outra coisa que ele me disse foi que não era para eu me preocupar com aqueles alunos lá, porque eles não seriam mais nada na vida além de apanhadores de café. Nossa, que horror! Nossa, que cruel. Isso é cruel. Isso é cruel. Isso é falta de humanidade. E isso não está escrito no meu livro desta forma. Eu não coloquei isso ainda, entendeu? Tem muita coisa ainda, e por isso que eu tô te falando, eu não consegui falar tudo ainda, porque foram coisas desse tipo, mas graças a Deus eu não acreditei nisso. Porque por onde eu passei, eu motivei pessoas. Eu tenho alunos que são médicos, eu tenho alunos que são padre, que aliás é muito amigo meu, um amor de pessoa. Eu tenho alunos que estão no banco, que trabalham no banco. Tem aluno de tudo quanto é jeito. Então a gente não pode pegar o ser humano e colocar tudo no mesmo pacote e falar que não vai dar em nada. Gente, se você tá ouvindo as palavras dessa mulher incrível, você pode ser o que você quiser na sua vida, basta você querer. Procure conhecimento, você tem potencial. E se alguém dizer pra você que não tem, mentira, você tem potencial sim. E você merece. Se dê ao luxo de olhar pra você e falar assim, eu posso e eu consigo. É sobre isso. E o que você espera que o leitor sinta ao fechar o seu livro depois da última página? Saber que ele é capaz, saber que dá pra seguir em frente. Nós estamos vivendo momentos difíceis no Brasil, né? Sim. Tudo tá muito complicado, tudo tá muito tenso. Mas existe uma esperança, a gente consegue olhar otimismo para o futuro. E o que eu falo no livro é o que eu vivi na escola, não só naquela que eu trabalhei ou naquela que eu estudei, mas naquelas outras que eu observei. Eu tive filhos que estudaram em escola particular e eu sempre fui da rede pública. Então eu sempre relacionei uma coisa com a outra. Dá para você desenvolver nas duas. A minha mãe foi professora de escola pública a vida inteira. E eu vou te dizer uma coisa, quem quer aprender não interessa onde ela está, ela aprende. Não. E outra coisa que no meio empresarial também tem muito de mim, tem muito do que eu vivi, mas tem muito do número de empresas que eu encontrei nesse momento da minha vida e que, assim, as histórias se repetem, os problemas se repetem. Eu converso muito com empreendedores diversos, com funcionários diversos, com lideranças diversas. Nós temos muito que desenvolver na questão liderança ainda, muito. Ô Isa, para você ser uma escritora, em uma palavra? Amar. E o poder da palavra para você? Liberdade. Nossa, adorei isso. Adorei isso. Ô Isa, para quem quiser saber mais sobre você, conhecer a sua história, adquirir o seu livro, onde que te acha? Qual telefone, qual rede social? Conta aí pra gente. Eu tenho o Facebook, Isa Crabe, e tenho o Instagram também, Isa P. Crabe. E o livro, a primeira edição foi esgotada lá em São Lourenço. Ai, gente, desculpa. O livro é ótimo, esgotou. Adorei ouvir isso. Ô Isa, quero muito agradecer a sua vinda aqui no Giro Perfil. De verdade, pra mim é um momento especial porque eu dou muito valor em quem trabalha com a cultura. Então, parabéns, minha amiga. Obrigada. Que seja só o primeiro de muitos que ainda virão, com certeza. E como forma de agradecimento a toda a Skinny Varginha, o Giro Perfil e a Paneteria Especial, a gente quer mimar você, podemos? Ai, que delícia. Pode mimar, mim é bom, né? Nossa, como? Então, olha só. Da nossa casa para a sua obrigada. casa. Que lindo. É um mimo feito pela Vanusa, que é a nossa artesã aqui. Gente, ajuda. Ai, que fofo. Amei. Lindo, né? Vou levar com muito carinho. Chique, muito bonito. Maravilha. Obrigada, Isa. Obrigada a você. Super. Giro Perfil vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando através do meu blog, alessandraespanha.com.br. Gostou desse giro? Curta, comente e compartilhe. Eu espero você no próximo giro. Um beijo!